Ainda bem, né? Beleza. Rolando, gente. Então, a gente vai começar falando de energia. E aí, nas próximas aulas, a gente vai para trabalho. Então, vamos entender aqui. A gente fala muito de energia, né? A gente falava de energia no 8º ano, quando a gente falou de sistemas, principalmente o sistema digestório. A gente fala de energia quando a gente estuda fotossíntese. E aí, isso são só para mostrar que existem diversas formas de energia. Diversas formas de energia. Nicolas, eu não tô ouvindo nada que você tá falando, ele só tá chiando. Ô, Nicolas, E eu vou te botar o no áudio mudo. tá bugado. Ah, eu mutei, já era. Então, a gente tem aí algumas formas de Tá falhando energia que pro a gente áudio? já viu, inclusive. Energia elétrica, energia sonora. Aliás, essas que a gente já viu aqui seriam a química, né? Quando a gente vê processos químicos no nosso corpo. Mas energia elétrica, energia sonora, oh meu Deus, energia térmica, energia mecânica e existem outras. A energia mecânica é a que a gente vai focar aqui neste momento, tá? Ao longo do ano a gente vai falar de outros tipos de energia elétrica, falaremos de térmica também, falaremos de sonora e de luminosa, mas a gente vai começar aqui pela última da lista, que é a energia mecânica. Dito isso, então aqui, né, de modo geral, a energia é uma grandeza física, certo? Que está relacionada à capacidade de produzir ação, produzir movimentos, ou alterar esses movimentos, ou alterar essas ações. Tudo que a gente precisa, aliás, qualquer processo, né, qualquer coisa que exija movimento, exija algum tipo de trabalho, por isso que essas matérias são dadas juntas, né? Precisa de energia para que esse trabalho seja realizado. Né? Eu não consigo andar se eu não tenho energia para andar. Eu não consigo fazer um fogão, um eletrodoméstico funcionar se eu não coloco ele ligado na tomada para ter acesso à energia elétrica. Eu não consigo esquentar um chuveiro se eu não tenho energia térmica e energia elétrica ali funcionando. Enfim, então para que alguma coisa aconteça, né, para essa produção de ação, eu preciso de energia. Beleza? Beleza. Aí aqui algumas características, ainda falando só de energia no geral, tá? A energia, então, ela não pode ser destruída. Então, ela não é destruída, ela é transformada em outras formas de energia. Eu coloquei um exemplo no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. A gente não destrói a energia, ela é transformada em alguma outra. Não tem como isso... Enfim, aí a gente percebe muito, por exemplo, a energia do nosso corpo para que os nossos processos, né, aconteçam, os nossos processos químicos, nossas funções vitais, nada mais é do que uma energia convertida. A gente tá lá se alimentando de comidas que... É tipo uma bateria, tipo, vai descarregando ao longo do tempo, aí depois você vai ter que carregar de volta. Não é descarregar exatamente. Eu não entendi a primeira palavra que você falou, tipo uma bateria, é isso? Mais ou menos tipo uma bateria, por exemplo. Quando você consome muito ela, que você pode... Aí você tem que descarregar ela como... Então, mas a diferença é que aqui a gente não descarrega, porque se você descarrega, quer dizer que essa energia acaba. E é justamente isso, essa energia não tem como acabar, ela só é transformada em alguma outra, entendeu? Então, por exemplo, ó, como que o nosso chuveiro esquenta? Nosso chuveiro esses chuveiros normais, né? Que tem lá resistência, bonitinho, certo? A gente tem uma energia elétrica, então, porque esses chuveiros são elétricos, certo? Sim. Existem chuveiros que são a gás, e mesmo assim a gente também tem energia que é convertida. Opa, o Ria tá entrando, louco. Então temos várias participações especiais aqui hoje.
Então, a gente tem lá o chuveiro, pensando no chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico está lá ligado na corrente elétrica da casa, lá na resistência, tá bonitinho, tem a fiação, tá. Então, eu tenho energia elétrica correndo aí nesses fios, e quando eu ligo o chuveiro, essa energia elétrica, ela é convertida em energia térmica. Por isso que a água do chuveiro sai quente, porque a água nos canos não corre quente, ela corre gelada. Por isso que às vezes a gente precisa, principalmente quando tá muito frio, a gente dá uma ligadinha no chuveiro, espera cair um pouco d'água para a água esquentar. É porque essa energia está sendo convertida, ela está sendo transformada. Então, eu tenho um tipo de energia. Então, essa energia elétrica que estava ali, ela não sumiu. Não tem como ela descarregar. Ela só vai ser transformada. Professor, então, quando ela chega, tipo, no chuveiro, ela começa a ficar quente, né, praticamente. Isso. Por exemplo, quando eu ligo o chuveiro, ele entende que, beleza, então agora ele está funcionando. Então, agora eu preciso começar a fazer esse processo de transformação dessa energia. Então, essa energia elétrica vai ser convertida em térmica. A mesma coisa quando você liga uma televisão. Eu ligo a televisão, tenho lá energia elétrica também, que vai ser convertida. Aí ela pode ser transformada. Aí, no caso, uma TV, ela é transformada em energia luminosa, porque a gente tem luz, em energia sonora, porque a gente tem o som. Quando eu ligo uma máquina de lavar roupa, eu estou convertendo essa energia elétrica em uma energia mecânica, porque a máquina de lavar roupa, ela não é o movimento ali de bater a roupa, isso é energia mecânica, que produz movimento, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, as energias, elas não são destruídas, a gente converte ela em outras formas, tá? A energia eólica é convertida em energia elétrica, a energia solar é convertida, sabe? E assim sucessivamente. O carro elétrico também, né, professor? Sim. O carro elétrico é a energia elétrica desse carro sendo convertida em energia mecânica que faz esse carro andar. Sim. Porque a energia elétrica sozinha não faz nada se movimentar. Mas quando ela é transformada em energia mecânica, aí esse corpo, esse carro, enfim, consegue se locomover. Essa energia está sendo transformada. Tipo, Oi? Como a gente descobriu ter essas energias? Não entendi a pergunta, Murilo, não ouvi, na Não, verdade. como o ser humano descobriu as energias, assim, tendo essas energias? Como que o ser humano descobriu tudo, né? Essa é a pergunta. Ele fica fuçando, ele quer tentar... A grande questão da ciência é tentar entender como as coisas acontecem. Quando eu digo ciência, é porque a física, a química, essas coisas não deixam de ser ciências, né? E é entender como esses processos acontecem. Porque mesmo antes de ter energia elétrica, enfim, a energia sempre existiu. A energia do Sol está aí há milhões de anos. E essa energia do Sol é convertida... Por exemplo, então, alguém deve ter observado, pô, o Sol está aqui e aí faz uma relação com as plantas que fazem fotossíntese, que precisam desse Sol e convertem a energia solar em energia química para conseguirem se desenvolver. E as pessoas vão estudando como que esses processos acontecem e, enfim, o que é essa energia, o que ela pode fazer, assim, qual que é a função dela. Essa energia, então, é o que faz com que os objetos, os corpos, enfim, produzam ações, se movimentem ou deixem de se movimentar ou, enfim, que tenha qualquer ação. Alguma ação. É que, tipo, vem sempre na minha cabeça quando eu falo de energia, uma coisa assim, sempre vem como eles conseguiram, como eles acharam, como eles descobriram. Vem um monte de questão assim na minha cabeça. Não, são várias questões. Não, eu também... Oh, meu Deus, peraí. Coloquei um negócio errado aqui. Eles ficam fuçando, Murilo. Tudo que a gente sabe hoje em dia da ciência é porque alguém foi lá e ficou curioso o suficiente para falar, não, eu vou me dedicar a descobrir como é que isso acontece, assim. O Munhoz ia falar alguma coisa? Sim, eu tenho duas dúvidas. Tem a ver? Tem. A primeira, você falou que a energia não se destrói, mas uma vez eu ouvi que se duas energias acabam se colidindo, acontece o que é chamado de interferência, que tem a subtrativa e a somativa, que ela pode virar uma nova, ou ela pode se dizimar e sumir. Quase que eu vi a Anitta aqui. Eu sou inteligente demais pra gente compreender. Ok, o Munhoz é inteligente demais, né? Não, beleza, Entendi. Tudo bem, pode ser. Gente, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Isso aí, obrigada.
A energia eólica também é transformada, né? A gente tem lá os moinhos que armazenam essa energia, que é o que eu vou falar aqui, né? Ó, então a gente tem, ó, ela pode ser transferida de um corpo para o outro, pode ser conservada e acumulada. Então essas energias, por exemplo, desses moinhos de vento, que é energia eólica, ela é acumulada, ela é conservada, armazenada e depois ela é transformada em energia elétrica, né? Que é para isso que a gente tem esses campos de energia eólica. Até a energia as águas que a gente usa mesmo também são convertidas em energia elétrica. Como é que aquela água toda... Na água não tem energia elétrica, não é ela que produz água, é a energia mecânica da água que produz energia elétrica, é o movimento das águas. Beleza? Então, o movimento das águas produz... Beleza. Aí, ó, por exemplo, aí mais para frente vocês vão conseguir entender qual é cada tipo de energia, assim. Se eu tenho uma energia que produz luz, energia luminosa, uma energia que produz som, algum tipo de som, energia sonora. Uma energia que produz movimento é uma energia mecânica, que é a que a gente vai ver agora. E assim sucessivamente. Então, aqui, ela pode ser transferida de um corpo para o outro, e ela é. A energia elétrica é um exemplo muito claro disso, porque a gente tem uma corrente elétrica que está correndo na fiação e que vai passando de um corpo para o outro, que é da fiação para a televisão, para o videogame, para todos os aparelhos que a gente precisa ligar. Ou falando de energia mecânica, é quando eu, por exemplo, vou lá, estou caminhando, né? Estou realizando um movimento, existe uma energia que é necessária ser gasta para que eu realize esse movimento, e aí com o meu movimento eu empurro um outro corpo, eu empurro uma mesa. Então eu estou transferindo, uma mesa não, vamos pensar numa coisa que, enfim, num carrinho, que tem roda, que continua rodando. Então eu estou transferindo a minha energia para um outro corpo, tá? Ela pode ser conservada e pode ser armazenada, enfim, pode ser acumulada. Professora, a energia que vem nas nossas casas vem de que local mesmo? Das hidrelétricas. Das hidrelétricas, né? Das usinas hidrelétricas lá, das águas e tudo mais. Aqui no Brasil, é principalmente das hidrelétricas, mas existem outros países que usam outras fontes de energia. Energia solar, energia eólica. Mas aqui no Brasil também tem, mas a principal que a gente usa é a energia das usinas hidrelétricas mesmo, até pela quantidade de água que a gente tem disponível. Não que isso seja a melhor coisa aí, né? Mas, enfim. Energia é uma das melhores coisas. Professora? Oi? Não é que dizem que a energia nuclear que produz é limpa e produz mais. Então, por que ele não produz mais de energia nuclear em vez de outras energias? Então, o problema da energia nuclear é que ela é cara, né? Ela é uma energia que não é, por exemplo, pensando aqui em Brasil, por exemplo, a gente usa energia hidrelétrica das usinas hidrelétricas porque todos esses processos já são caros, mas existem uns que são mais caros que os outros. Então, não é qualquer país que consegue construir uma usina nuclear para produzir energia. E a energia nuclear, ela não é renovável. Ela é não renovável. Energia renovável é energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica. Oi. Tem como o Brasil, daqui a alguns anos, viver só de energia solar ou energia eólica? Então, o problema de colocar aqui a energia eólica, eu acho que não funciona muito, porque para energia eólica a gente precisa de muito campo, que são moinhos gigantes, né? E a gente tem muita mata fechada no Brasil. E aí a gente, precisaria de espaço para colocar esses moinhos. A energia solar seria o ideal para cá pra gente, é uma coisa que dá pra gente fazer, mas a gente precisa de investimento, né? E mais do que investimento, de
enfim, conscientização aí, um pouquinho de mão na consciência. Porque é isso, a gente usa de uma energia há muito tempo e às vezes a gente tem dificuldade de aceitar, né, mudanças. Mas muito provavelmente no futuro não muito distante aí, a gente vai ter que começar a pensar. Aliás, a gente já vem fazendo isso, né, há bastante tempo, mas de realmente começar a substituir, pensar em outras formas da gente conseguir essa energia. Porque se a gente for pensar em quesito água, não é como se essa água fosse ficar disponível para a gente a vida inteira do jeito que a gente usa. E a energia solar, enquanto o sol estiver lá, tá lá. Não gasta nada, não polui nada. Aliás, não gasta nada assim. Eu não gasto recursos naturais da Terra, porque eu tô pegando a energia do sol. E tá lá. Enquanto o sol tá lá, tá lá. Eu não tô... E a gente consegue. Eu não tô poluindo, é uma energia não poluente. Mas a gente precisa de adaptação, né, para conseguir essa energia solar. Né? Imagina como é que eu vou ter placas de energia solar em cima de casas, por exemplo, sendo que as pessoas têm teto de, sei lá, de ripa de madeira, sabe? Então, é difícil. Tipo assim... Não, aí não dá. É muito fácil a gente pensar em energia solar, a gente que mora nas casinhas aqui, bonitinha, mora em condomínio e tal. Mas não é todas as pessoas do Brasil que moram assim. Então, para essa energia solar chegar para elas, vai ser muito mais difícil. Já é difícil da energia elétrica chegar. Imagina solar. uma energia solar, que precisa de placas, enfim, de captação de luz solar. Difícil. Aqui no Brasil é uma realidade que ainda é um pouco difícil. E a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer essa mudança também. Por enquanto, não é muito conveniente para as pessoas. Então... O problema não é esse. O problema é os políticos. Esse é o maior problema do Brasil. Qualquer político, o problema são os políticos. Ô, Almeida. Eu não vou discordar de você, mas não podemos jogar responsabilidade nos políticos só, porque alguém tem que colocar eles lá, né? E quem é que coloca? A gente. Não tinha não, professora. Ninguém vira governador, prefeito, presidente sozinho. Alguém tem que votar. Professora, e às vezes é muita gente que vota. Era Jair Bolsonaro PT. Nessa aula, nós não falamos nomes de políticos, por favor. Em respeito à minha saúde mental, eu agradeço. Não falaremos o nome daquele que não pode ser nomeado. Mas é isso, a responsabilidade é deles, sem dúvida, porque eles se elegem para isso, mas é nossa porque a gente tem que votar nas melhores opções que a gente tem. Não adianta a gente colocar qualquer pessoa lá e esperar que a pessoa vai fazer milagre, porque não vai. A mesma coisa... Peraí, que eu vou até dar uma pausa, voltando a gravar. Professora, a gente tem que ser mais consciente, votar no Bolsonaro. Nossa, o Nicolas esperou eu voltar a gravar para falar isso, é sério? Ninguém merece, né? Eu vou cortar essa parte quando eu for subir o vídeo. Então, continuando aqui, gente. E aí, o último tópico que está aqui é que a energia é simbolizada pela letra E. Então, o símbolo da energia é a letra E maiúscula. E no sistema internacional, a gente mede, a unidade de medida da energia é em joule, ou em joules, que é a letra J maiúscula. Tá? A senhora tá gravando? Tô gravando. E aí, outra unidade que a gente também pode utilizar, principalmente quando a gente for falar de energia elétrica, e vocês vão ver, quando a gente chegar lá, né? Ao invés do joule, é o quilowatt-hora, que dá para vocês observarem, sei lá, se vocês tiverem uma conta de luz aí na casa de vocês fácil, é essa medida que é usada lá. Porque olha a diferença, 1 kWh, né, 1 kWh é igual a 3.600.000 joules. Professora? Por isso que a gente nas contas de luz, a gente usa em quilowatts-hora, porque nossas contas iam ficar gigantes, com números enormes. Meu Fala, Deus. Murilo. Não, muita coisa isso aí. É o quê? Caraca, 3 milhões. Imagina. É muita coisa, então, mas é por isso que a gente dá uma
enfim, dar uma facilitada aqui usando quilowatt-hora, porque a gente, pensando em energia elétrica, por exemplo, né? Aqui na energia mecânica a Teria que gente fazer usa uma conta gigante, o Joule, totalmente. sim, que é uma conta, ia ser 3 páginas de conta só para colocar os números que a gente usa lá. Sim. Bom, aí, enfim, continuando. Professor, Oi. sabe aquelas lanternas que ela recarrega com um negócio mecânico que você aperta e ela vai e recarrega? Ah, Então, aquilo é energia elétrica ou mecânica? é energia elétrica sendo convertida em energia luminosa. E não tem como fazer uma versão dessa gigante para, sei lá, suportar a energia de uma cidade? Caraca, imagina o tamanho dessa, enfim, Mano, ia dessa, ser gigante. Aí ia essa ser o farol do Batman, mano. bomba Aí ia ser o farol mecânica. do Batman. Não, a luz que vai sair, tudo bem, mas eu quero saber, quando a gente fala nesse caso, Munhoso, a gente tem uma energia mecânica convertida em energia luminosa direta. Então, eu precisaria que essa, enfim, essa bomba, enfim, que vai ser aí, que vai ser movimentada, esteja ligada na casa de todas as pessoas. Ou eu converto isso em energia elétrica para depois converter em energia luminosa, que é o que acontece com as hidrelétricas. A gente tem o movimento a energia maremotriz também, que é o movimento das marés, que é o movimento da água, é convertida em energia elétrica, depois é convertida em energia luminosa. Agora, para a gente ter uma mega bomba para ficar lá bombeando o tempo, enfim, não sei como que seria esse equipamento. Mas o que a gente faz com a água já é isso. Já é utilizar o movimento mecânico dela ali para ser convertido em outras formas de energia. Beleza? Entendi, professor. Bom, aqui é isso. Próximo slide, energia. Ah, tá, e aqui, ó. Aí a gente vai, né, como eu já tinha falado, a gente vai falar sobre energia mecânica agora. E essa energia mecânica, ela pode ser de 2 tipos. A energia cinética, quando a gente tem aí o movimento desses corpos, e a energia potencial é quando esse corpo essa energia é armazenada por um corpo. E aí tem relação com a posição que esse corpo tá. A gente vai entender quando a gente chegar nessa potencial como que é esse armazenamento de energia, tá? Mas olha aqui os exemplos então que eu coloquei. Nesse aqui do trenzinho, esse aqui de baixo, eu tenho os 3 tipos de energia aqui, ó. Então, eu tenho aqui em cima a energia, essa energia potencial também se divide em 2. São várias subdivisões, tá? Então, a gente tem a energia mecânica, que é dividida em cinética e potencial, e a energia potencial é dividida em gravitacional e elástica, tá? A gente vai ver mais pra frente. Então, aqui eu tenho, ó, a potencial gravitacional. Então, o carrinho tá parado aqui em cima, ele tá enfim, tem uma altura aqui, partindo do ponto de referência do solo, que é aqui embaixo. Então, ele tá com uma altura. Então, a gente tem aqui energia potencial gravitacional. Conforme esse carrinho desce, esse trenzinho desce, ele vai se movimentando, né? Aí, essa energia é convertida para energia cinética. E aqui no final, a gente tem uma mola. Então, esse trenzinho tipo bateria e voltaria, talvez, né? E aí, essa mola aqui, ó, esse objeto elástico, ou um objeto elástico, a gente fala que é energia potencial elástica, quando a gente tem objetos que possuem aí esse poder, entre aspas, né, de deformação do corpo e depois voltar para o estado normal. Tá? Quando você estica uma mola, depois você solta, ela volta para o estado normal dela. Quando a gente estica, a gente está acumulando aí essa energia nela, em toda a extensão dela, e quando a gente solta, ela, enfim, ela provavelmente converte essa energia elástica em uma outra energia, que geralmente é a mecânica. Tá? Aqui também um menininho no skate, ó. Então, quando ele está parado aqui em cima, energia potencial. Ele adquire movimento, energia cinética, ele volta lá para cima, energia potencial. Alguém está falando algo? Não. Gente, quando eu estou compartilhando a tela assim, não é fácil eu conseguir olhar o chat, tá?
porque ele não fica na tela. Tem que ficar aberto. Professora, tá rodando. Pronto. E roda Tá indo mais. agora? Ainda não. Não, tá travado. Tá rodando. E lá vamos, né? Ah, foi. Foi. Aí, parou de rodar o peão na casa própria. Beleza, vamos lá. Então, energia cinética. Agora travou, agora foi. Então, energia cinética. A abreviaçãozinha dela aqui, né? A gente coloca o E maiúsculo e esse Czinho pequenininho aqui, que a gente já viu isso em algumas outras grandezas, né? Que a gente tem a letra maiúscula e um menor, ou por exemplo, na velocidade média, né? Que é Vm, ou até na aceleração média, só que na aceleração, no caso, é minúsculo mesmo. Mas esse símbolo, esse menorzinho aqui é para a gente conseguir diferenciar os tipos de energia, já que existem vários. Se eu colocar E para tudo, vai ficar uma bagunça. Para a gente conseguir diferenciar aí essas energias. Então, alguém levantou a mão, alguma coisa? Não, né? Beleza. Não. Não. A energia cinética, então, de um corpo é diretamente proporcional à sua massa e ao quadrado da velocidade desse corpo em movimento. Então, eu tenho, e é determinada por essa equaçãozinha aqui. Então, energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. O sobre 2 é tudo isso aqui sobre 2, tá? É o massa vezes a velocidade sobre 2. Aí no livro de vocês está mostrando aí a fórmula, né? E igual a m vezes v ao quadrado. Ou ao quadrado sobre 2. Aqui eu coloquei... Enfim, dá para eu ter colocado... Não, pro, tá sim, pro. Hã? É tipo um símbolo que mostra aqui um símbolo na página que eu tô, que é a 124, né? É um símbolo, é igual B vezes H sobre 2. É lá na 126, Murilo. Essa aí é a próxima 126. Energia que a gente vai ver. Na 126. Tá? Essa aí é a potencial. A gente ainda não chegou nela. Tá igualzinho. Tá? Então, a gente tem aqui, com essa equação, a gente vai conseguir determinar a quantidade de energia que foi necessária para que para esse corpo com determinada massa adquirisse determinada velocidade. Beleza? Por isso que ela é proporcional. Então, quanto maior a massa desse corpo, mais energia eu vou precisar colocar para que ele adquira determinada velocidade. E e a velocidade também está relacionada com a massa, né? Se eu tenho uma velocidade maior, vamos supor, para uma mesma massa, quer dizer que eu estou colocando aí mais energia. O Lucas está tentando falar alguma coisa? Não, né? Acho que sim. Fala, Almeida. Eu acho que... O professor não tava falando nada, não. Tava só bugando. Tá, beleza. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim. Então, aqui eu coloquei um exemplo pra gente fazer aqui, ó. Então, imagina. Opa. Ai, sumiu, meu Deus. Aqui. Então, uma pessoa... tá. Importante lembrar. Então, a gente já viu, então, que a energia é calculada em joule. Aqui, por enquanto, a gente vai calcular ela em joule, tá? Quando ela é calculada em joule, a massa, a gente vai continuar usando ela em quilogramas. Então, se tiver em gramas ou se tiver em toneladas, eu vou precisar fazer a conversão, beleza? E a minha velocidade vai ser dada em metros por segundo, tá? Então, se tiver em quilômetros por hora, vou precisar fazer a conversão lá com aquele 3,6 que a gente viu lá atrás. Por isso que eu falo que uma coisa leva a outra e a gente vai usar as coisas o ano todo. Então, é isso. Massa eu uso em quilos, velocidade eu uso em metros por segundo. Então, eu tenho uma pessoa de 60 quilos, está correndo com uma velocidade de 4 metros na esteira. Qual que vai ser a energia cinética dessa pessoa em relação ao solo?
Lembra que lá no começo, enquanto a gente estava tendo aula presencial, nas primeiras aulas, eu comentei, quando a gente fala de física, né, ainda mais quando a gente fala de movimento, a gente precisa sempre, a gente adota um referencial, um ponto de referência, tá? Para entender se há movimento ou não em relação àquele ponto de referência. Então, aqui a referência que ele está perguntando é do solo. Então, em relação ao solo, qual que vai ser a energia cinética desse Massa vezes volume? corpo? Massa vezes volume? Volume. Não, massa vezes velocidade. Não, massa vezes velocidade. Confundi com volume, com V. Então vai ser 60 quilogramas vezes 4 metros por segundo sobre 2 vezes sobre 2. É isso? Ele tá certo? É isso, professor. Todo mundo concorda? É a fórmula. Vai levar todo mundo de novo, olha lá. Eu levo todo mundo de novo, olha lá. Todo mundo errado. Se todo mundo concorda. Sabe? Nossa, professor. Eu não concordo. E por que, então, que tá errado? Por que você não concorda, Renan? Agora explica, Renan. Tá errado. Ah, você jurou. Ah, Renan, você é muito inteligente, cara. Ó, Você levou 10. O que eu falei da referência, gente, do ponto referencial aí, é isso. Então, eu tenho uma pessoa sob uma esteira e essa esteira provavelmente está apoiada no solo, porque senão a esteira está flutuando, certo? Então, a pessoa sobre a esteira sobre o solo, ok? A energia cinética, a pergunta é sobre a energia cinética da pessoa em relação ao solo. Usando o solo como referência, essa pessoa está se movimentando? Não sei. Não. Não, ela não tá se Não movimentando. tá Ela está se movimentando em cima de quem? Da esteira. Do Na solo. verdade, Da esteira. no ponto de vista. Da De um esteira? ponto de vista Ó, dela, ela tá se movimentando, mas só que no nosso Da ponto de esteira. vista, ela não tá se movimentando. Ela tá parada na esteira se movimentando. Tá. É isso que eu tô falando de a gente adotar um referencial. Então, usando o referencial do solo, não tem energia cinética para essa pessoa. É zero. Porque essa pessoa não tá se movimentando em relação ao solo. Tá? Lembra que a gente falou, por exemplo, de uma pessoa que tá andando no skate. Então, a pessoa andando no skate, se eu só adotar ali... É a mesma coisa daqui. A pessoa está em cima do skate. É como se fosse para o solo, é uma unidade só. E a esteira não está se movimentando, ela está parada. Então não tem energia. Professor, então a minha fórmula vem na segunda, em cima da esteira, basicamente. Isso. Essa então fórmula. aí seria zero, né? Então a energia cinética da pessoa em relação ao solo é zero. Porque ela está parada em relação ao solo. Porque ela está em cima da esteira e a esteira está parada. Então é zero. Aí a segunda tá perguntando, agora sim, em relação à esteira. Agora sim, porque ela está correndo em cima da esteira, então o movimento dela é em cima da esteira. E aí eu vou aplicar a fórmula. Certo? Então vai ficar... Nossa senhora, esse computador se for mais... Então vai ficar... Qual é a esse fórmula? E aí, né? Não preciso converter nada. Então, vou adquirir aqui, vou colocar aqui, né, 60 quilos, não preciso fazer nenhuma conversão de nada. Vou multiplicar isso por 4 ao quadrado, porque é a minha velocidade, né, de 4 metros por segundo. E vou dividir tudo isso por 2. Da mesma forma... Ué, o Murilo acabou de falar isso? Quê? O Murilo acabou de falar isso. Tudo bem, amor. Eu também tô repetindo, então. Calma, Lucas. Tá tudo bem. A questão é que isso aqui... O Lucas tá nervoso, né? Eu tô achando que o Almeida tá com problema comigo desde ontem. Vocês não estão reparando isso? A pessoa vai dar 120. É TPM. Ele tá com problema comigo. Mas aí, ó, só pra gente calcular aqui, Eu então. não tô não, professor. Espero que não, Almeida. Poxa vida. Então, ó, o que a gente precisa fazer aqui primeiro? Quanto que deu o seu, Renan? 120. Como que você chegou nesse resultado? Eu peguei 60, fiz vezes... peraí, tá errado. 16, já achou. 16. Gente, então primeiro... Dá 480.
Primeiro, sim. Primeiro, então, eu vou fazer essa potência aqui, né? Vou elevar o 2 ao quadrado. Então, vai ficar 16 vezes 60 primeiro. E aí, depois eu divido por 2. Certo? Não esqueçam que a gente Compreensão múltipla, você divide precisa seguir aí por 2 pronto. as ordens matemáticas do que é feito primeiro. Uhum. Sim. Então, aqui... Bom, deixa eu escrever aqui, né? Então, vai ficar... eu vou escrever, tipo, bem... por extenso mesmo. Então, vou colocar, né? Oh, meu Deus. Então, 16 dividido por 2. Vou colocar mais para cima aqui. E aí, vai ficar 60 vezes 16, que vai dar 960, dividido por 2, 480. Energia cinética. Ou mais fácil você dividir. Ô, professor, ou mais fácil você dividir 16 por 2, vai dar 4, vai lá, já dá 480 direto. Bem mais fácil. Vai dar bem mais fácil. E você não confunde a mente. Tá bom, Almeida. Tô Tá bom. explicando. Depois Tá você vai complicado, chegar né? numa questão que isso aí não vai dar certo. Se a ordem certa é você primeiro resolver aqui o que está elevado, para depois multiplicar, para depois dividir, essa é a ordem certa. Aí você quer comer as coisas aí, quer fazer do seu jeito. Em algum momento, pode ser que não dê bom. Peraí, deixa eu explicar aqui. Professora, quanto daria esse 480 joules em quilowatt? Aí você divide. Ó, se cadê o negócio aqui, ó? Se 1 kWh, vai dar uma merreca isso aqui. Se 1 kWh é igual a 3.600.000 joules, isso aqui vai dar um número tipo 0,00000, entendeu? Vai ficar... Então, mas tipo, é só... 480 dividido por 3 milhões e pouco dividido Sim, vai por dar... 480. Eu fiz aqui, né? ó, dá 0,0013333333333. Aí vai, dá bem pouquinho. A gente... É mais comum a gente fazer o contrário, né? Converter de quilowatts para joules. Ainda mais quando a gente pensa em joules que são quantidades muito pequenas, né? Para quilowatts fica números muito, enfim, muito pequenininhos. Beleza. E aqui a gente usa quilowatts da hora quando a gente estiver falando mais de energia elétrica mesmo. Bom, ok, aqui beleza, né? Energia cinética, então, quando tem aí o movimento de algum corpo, né, usando referência de onde esse corpo está se movimentando, seja no chão, numa esteira, num skate, numa pista, enfim. Esteja se movimentando, tá rodando, enfim. Beleza? Ok, né? Beleza, a fórmula beleza. também é simples, né? O que eu falo para vocês, gente, é multiplicação, divisão e é só isso. Não tem... Professor, eu percebi que, tipo, basicamente quase as fórmulas são parecidas, né? São muito parecidas as fórmulas de física. O que muda são as grandezas. Né? Tipo, um é massa, outra não sei o quê, outra é velocidade. Mas as fórmulas em si são muito parecidas. Então não é tão difícil assim. Então, tipo, não buga a cabeça, sabe? Só não pode confundir, né? Que nem a gente... Tinha alguém aí falando que esse V aqui era de volume. Aí não pode. Então tem só que lembrar sempre o que é cada símbolo. Beleza. Energia potencial gravitacional. Então, energia potencial gravitacional, aqui, ó. Corpos em repouso também tem energia mecânica. Exemplo, né? Já vamos pular para um exemplo. Quando a gente fala de gravitacional, lembra quando a gente... O que a gente falou de energia gravitacional mesmo lá atrás? Quando a gente falou de peso, lembra? Que era peso igual a massa vezes gravidade. Que a gente falou de força. O ano passado. Que o ano passado, menino. Falamos agora aí, ó. Antes das férias. A gente falou de força. E uma das forças era a força gravitacional. Certo? Tinha força mesmo, da gravidade. Lembra? Sim. Então, beleza. Então, aqui a gente tem... Só não lembro a questão. A gente tem, ó,
Objetos que estão em repouso, então, também tem essa energia, tem energia mecânica, provavelmente a energia mecânica está acumulada aí. Então, exemplo, um carrinho de uma montanha-russa no ponto mais alto da sua trajetória, todo mundo já viu uma montanha-russa, então o carrinho sobe, energia mecânica, tá subindo, tá. Aí ele chega lá em cima, antes dele descer, ele dá aquela paradinha dramática para todo mundo dar a última respirada antes de morrer. E aí tá lá em cima. Enquanto ele tá lá em cima, nesse ponto mais alto, aquela energia mecânica foi transformada em energia potencial gravitacional. E a partir do momento que ele volta a adquirir movimento, aí aquilo volta a ser energia mecânica, quando ele desce. Então, essa energia mecânica foi toda acumulada aí para ele poder ficar parado ali em cima, e aí depois ele volta a descer com energia mecânica de novo. Então, essa energia está sendo transformada aí. Aí. E também tem a questão, óbvio, da força-peso, que faz com que os objetos que estão em cima caiam, né? Tudo que está em cima desce. Então, se eu tenho um carrinho lá em cima, um carrinho ou qualquer coisa que eu jogue para cima, a tendência é que esse objeto desça em algum momento, certo? Uhum. Por causa da força-peso. Beleza. Então, a EPG aqui, esse é o símbolo que a gente chama. Então, energia potencial gravitacional. Deixa eu só arrumar isso aqui. De um objeto ou de um corpo, né? Ela vai ser diretamente proporcional à sua altura, à sua massa e à aceleração da gravidade onde isso está acontecendo. Lembrando que a aceleração da gravidade muda dependendo de onde eu estiver. Se a gente está falando de Terra, é uma gravidade. Se eu estou falando de outro astro, aí são outras gravidades. A gente falou da Lua. Tipo o espaço. Não dá para comparar o espaço com a Terra. Sim. Com a gravidade. Então, cada lugar na Lua é uma gravidade. Marte é outra gravidade. Em outro planeta é outra gravidade. E assim sucessivamente. Alguém me chamou do chat. Estou tentando abrir. Peraí. Mas, professora... Tipo assim, os outros planetas, comparando Marte à Lua, a gravidade é parecida, tipo, eles ficam flutuando, tudo. Eu não entendi. O que você falou, Murilo? Fala de novo. Não, a gravidade tipo, comparar calma, comparar um mundo, sei lá, tipo, a Lua e Marte. Eles têm, tipo, a gravidade parecida, professor. Não parece? Falando isso baseado em quê, Murilo? Não sei. Fonte, minha cabeça. Beleza, Murilo. Mas... Wikipédia. Pô, foi isso aí mesmo. Wikipédia, gente, pelo amor de Deus, já falei do Wikipédia, não vou falar mais. Wikipédia é confiável, sim. Não é confiável, Wikipédia. É não, sim. Não que tudo que esteja lá é ele errado, mostra né? certinho a história do cara, mostra certinho tudo, mostra o mundo como ele é bonito. Tá bom, Mostra Murilo, tantos beleza. os anos, não tem uma comprovação falsa. Ele Continuando. Professor, Oi. onde você viu que a Wikipédia não é confiável? Na Wikipédia? Onde... Ele falou assim. Ela falou assim. Tem uma página do Wikipédia que fala sobre o Wikipédia. Na verdade, eu não sei. Deve ter perguntado pra ele quem ia confiar, ele falou que sim, pô. Bom, alguém me perguntou aqui no chat, já pensou uma montanha-russa que a cada vez que ela passa por um ponto específico, ela ganha energia, ou seja, ela seria autossustentável, e a gente não ia conseguir parar ela. Isso acontece. E justamente por isso que quando a montanha-russa para, já perceberam que ela dá mó trancão, assim, quando chega no final? A gente viu, quando a gente falou de força, que as forças, elas podem agir em sentidos contrários, não podem? Então é isso, é preciso ser aplicada uma outra força para que aquele movimento cesse, acabe. Por isso que a gente recebe aquele trancão ali, que é uma força que está sendo aplicada, maior do que a força que já vinha esse carrinho, né? Para poder parar ele, para poder mudar aí o estado dele de movimento para repouso
até que adquira. Falando, eu nunca andei numa montanha russa de verdade, né? Eu andei naquelas montanhas Eu russas que também bem não, né? pequenininha. Murilo, agora, depois dessa pandemia, vai demorar para você andar numa montanha-russa mesmo. Sinto muito aí para você. Nossa, mas eu tenho medo, professor. Ansiedade. Eu tenho medo de tirolesa, eu tenho medo de tudo que tem altura. Tudo que é adrenalina, eu não gosto. Ué, mano, a gente joga você lá do Monte Everest. Gente, Vai chega, lá vamos ser continuar. cagão, Deixa eu Murilo. continuar. Ó, então aqui, a equação que a gente calcula a energia potencial vai ser EPG, vai ser igual a massa vezes gravidade vezes altura. Essa massa também vai ser dada em quilogramas. A gravidade a gente já havia visto quando a gente falou de força, que é dada em metros por segundo ao quadrado. E a altura a gente também vai calcular em metros para ficar tudo bonitinho. Então, vou até colocar aqui, ó. A massa vai ser em quilos, a gravidade vai ser em metros por segundo ao quadrado e a altura vai ser em metros. E ficou tudo maiúsculo. E ótimo, vou diminuir aqui. Mas é isso, tá? E a energia também em joule, beleza? Cadê aqui? Deixa eu diminuir as letrinhas. Ok, eu coloquei um outro exemplo também dele dessa energia potencial para gente fazer. Aqui no próximo slide, vamos lá. E aí que eu coloquei uma ilustraçãozinha, né, ó, de um corpo que tem massa, gravidade, esse P é a força-peso, a altura. A força-peso está sempre agindo sobre os corpos, então a gente não pode ignorar ela totalmente. Então aqui, quem tiver com um som aí, por favor. Mentira. Que isso, mano? A musiquinha lá do... Direitos autorais. Gente, por favor, muta aí o microfone, por gentileza. É o Nicolas, né? Por gentileza, Não Nicolas. sei, professor. Ah, tudo sou eu, mas não fui eu, não. Aparece quando alguém fala, aparece o quadradinho, Nicolas. Eu tô vendo. Mas eu juro que não fui eu. Tá, tudo bem, gente. Muta aí, vamos lá. Se fui eu, não quis colocar. Tá. Então se multa, Fran. O exemplo aqui. Calma aí, calma. Vamos pra... Lucas, meu Deus. Então aqui. Próximo à superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade pode ser considerada igual a 10. Lembrando que a gravidade não é 10, é 9,8, tal. A gente arredonda para 10. Então, é considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Estão dois objetos de massa 6 quilos. Um deles está a uma altura de 4 metros e o outro tá no chão mesmo. Um tá 4 metros em relação ao solo, o outro no chão. Então, considerando o solo como referencial, então ele já está te dando quem é o seu referencial aí. Qual que é a EPG, qual que é a energia potencial gravitacional do objeto que está no solo? Então, vamos lá jogar na fórmula. Essa aqui a fórmula é mais fácil, porque é só multiplicação, né? Então, a gente vai ficar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, a minha EPG vai ser a minha massa, que na verdade a gente tem duas... não, tá. A primeira tá só do solo, né? Então, vamos fazer, vou colocar aqui assim, ó, umzinho, para diferenciar. Então, aqui, se eu tenho um objeto que está no solo, qual que é a altura desse objeto? Show. Quando tem que falar, ninguém fala. Como assim, pro? Ué. Professora, Tô partindo... não é pra falar, a gente não sabe. Não, gente, ó, vamos focar rapidão. Falta pouco para acabar a aula. Se eu tô usando o solo como referencial e o objeto está no solo, que altura que tem esse objeto? Zero. Zero. Então, a minha energia potencial gravitacional aqui vai ser 0. Eu posso até montar a conta, né? Ficaria 6 vezes o 10 vezes 0. Então, vai dar 0. Ok? Porque não tem altura. Ok? Ele já está no solo. Então, eu não tenho, enfim, não tenho energia potencial gravitacional aí. Quando a gente fala
No segunda coisa que ele está pedindo, do objeto que está a 4 metros, agora sim. Então, vou montar da mesma forma. Então, massa 6, 240. a gravidade aí é 10 e 40. tenho 4 metros de altura. 240. Que vai dar 240 joules. Não esqueçam nunca da unidade de medida. Então, 240 joules. Ok? Calma, Lucas. Eu tô ouvindo. Beleza. Até aqui, ok? Ok, pro. Tranquilo, né? Esse aqui é um pouco até o mais fácil, porque é só multiplicar. Mais Para fácil que ter o outro. energia potencial gravitacional, eu Aham. preciso que esse objeto não esteja... Ele tem alguma altura... Ele tem alguma altura tendo um ponto de partida aí do referencial. Então, por exemplo, se eu estiver falando de... Eu tenho uma mesa. E aí eu tenho uma planta que está pendurada em cima dessa mesa. E eu tenho um vaso de planta que está em cima da mesa. Se eu uso o ponto de referencial sendo a mesa, a planta que está em cima da mesa não tem energia potencial gravitacional, porque ela já está em cima, a altura é 0. A planta que está pendurada em cima da mesa, aí ela vai ter. Agora, se eu tenho essa mesma situação, então eu tenho uma mesa com um vaso em cima da mesa e um vaso pendurado em cima da mesa, mas eu uso a referência do solo, então os dois vão ter uma altura, os dois vasos, porque partindo do solo aí, o vaso que está em cima da mesa vai ter a altura da mesa, então vou ter que saber a altura da mesa, e aí o vaso que está para cima é a altura da mesa, mais a altura que ele está acima da mesa. Eu falei um monte de coisa várias vezes, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendi, professor, entendi. Quando ele está, tipo, em algum local, assim, uma mesa, o solo, ele é considerado como 0. Quando ele está, tipo, acima daquele negócio, o solo, ela vai considerar um outro... Eu preciso sempre saber... entender qual que é o referencial. Então, para eu calcular a energia potencial gravitacional, eu preciso saber qual que é o meu ponto de referência, se é o solo, se é algum outro objeto, para eu saber qual que é a altura que esse corpo vai estar, ok? E por último, para finalizar, a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, quando a gente falou lá em química, lá atrás, a gente falou de propriedades da matéria, e uma das propriedades da matéria era a elasticidade, talvez vocês não se lembrem, mas a gente falou sobre isso. A elasticidade vai aparecer aqui. Então, a gente tem objetos que podem ser ou não esticados, né, deformados e voltar à sua forma original. Né? Se eu estico uma chuquinha de cabelo, por exemplo, ele vai esticar e vai voltar à forma normal dela. Se eu estico uma mola, a mesma coisa, tá? Aí aqui, então, a energia potencial elástica também é uma forma de a gente armazenar a energia mecânica. Então, aqui eu também coloquei um outro exemplo. Ao provocar uma deformação no arco, observa-se, no caso aqui do arco e flecha que está a imagem, tá? Ao provocar uma deformação no arco, observa-se um armazenamento de energia que é transmitido da flecha, é transmitido do arco para a flecha. Que aí, quando essa flecha é solta, vai adquirir o movimento. Que a flecha estava parada, não estava? Estava só ali no arco. Então, eu puxo esse elástico de trás aí da flecha. Isso é o quê? Eu estou armazenando energia ali, potencial elástica, porque quando eu solto esse arco, né, solto o elástico do arco, lembra que eu falei que a energia pode ser transferida de um corpo para o outro? Aqui acontece isso. Então, eu estou fazendo ali... A gente passa energia, né? Oi? A gente que passa energia. Também não deixa de ser a gente, porque a gente também usa da nossa força, da nossa energia mecânica para poder puxar enfim, para deformar. Então, basicamente, a energia vem do nosso corpo, que vai para o arco e depois vai para a flecha. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Mas não é sempre que na energia potencial elástica vai ter alguém que está puxando alguma coisa. Mas aqui nesse caso, sim.
Então, Ai, gente, quem quer que eu ficar conversando no chat, conversa no particular, porque aí eu acho que é pergunta e é vocês falando de coxinha, sabe? Não dá, gente. Então, aqui, Não dá. eu tenho uma pessoa que está puxando esse arco, armazenando energia potencial elástica ali. Quando esse arco solta, né, eu solto o elástico dele, ele vai transferir essa energia do arco ali para a flecha, e aí a flecha vai adquirir movimento, que é energia cinética, que é energia mecânica cinética, certo? Aqui, ó. Aí a velocidade que essa flecha, né, vai ser solta, enfim, vai abandonar o arco aí, vai depender da deformação que foi submetida. Imagina nessa mesma situação de arco e flecha aí, quanto mais eu puxo o arco para trás, a tendência, né, é que mais forte, mais rápido, né, mais velocidade essa flecha vai adquirir, certo? Mais longe ela vai, não é isso? Se eu só dar uma puxadinha e soltar, ela vai cair no chão. Ela adquiriu energia, adquiriu, mas menor. Então, quanto mais eu deformo esse objeto elástico, essa mola, enfim, maior vai ser a energia armazenada ali. E essa energia depende de 2 fatores aqui, ó. Então, da deformação do objeto, que é isso, né? A gente conseguir, enfim, puxar eles, esticar eles, e da constante elástica. A constante elástica, gente, acho que eu coloquei aqui no próximo slide. Coloquei, ó. A constante elástica, ou constante de elasticidade, nem sei como tá no livro, mas os dois é a mesma coisa, depende do material, depende do material que é feito esse objeto, né? Essa mola ou esse elástico, enfim. Quando a gente falou das propriedades, era isso. Existem algumas matérias que possuem mais elasticidade do que outras. Existem matérias que não possuem elasticidade alguma, tá? Então, quanto mais elástico é esse material, né, maior vai ser a sua constante elástica. Beleza? E aí, a unidade de medida dessa constante é Newton sobre metro. Isso aqui é um pouquinho chato. Então, vai ficar assim, ó. Aí aqui eu coloquei, né, que é diretamente proporcional ao constante e ao quadrado da deformação aplicada. Então, vamos lá. Esse K aqui, que tá aqui, esse K é a constante, tá? Então, K de constante elástica. O X vai ser a minha deformação. Então, vai ser o quanto que eu deformei esse material, enfim, nessa ação aí. E eu vou dividir os 2 por 2. Então, a mesma fórmula da energia cinética lá é essa, só que eu só estou mudando as unidades de medida, as propriedades. Então, uma é constante elástica vezes x ao quadrado, que o x é a deformação, e o 2 elevado a 2, elevado à segunda potência, dividido por 2. O K, então, eu vou usar a unidade de medida de Newton vezes por M, e o X vai ser metros mesmo, tá? Metros, só metros. Uhum. Tá. Então, por exemplo, eu estiquei uma corda, não, vai, sei lá. No exemplo aí do arco e flecha, por exemplo, eu estiquei esse arco, sei lá, 40 centímetros. Então, a minha deformação é 40 centímetros, certo? E aí, a gente calcula ele em metros. Então, por exemplo, eu teria que converter esses 40 centímetros para metros, que aí valeria 0,4. Coloquei um exemplo aqui para a gente fazer também juntos. Então, vamos lá. Rapidinho, que acho que vai acabar já, rapidão. Então, o bungee jump é um esporte que consiste em saltar de locais altos por uma corda elástica. Considera a situação que uma pessoa salta de um penhasco e causa uma deformação de 2 metros na corda, sabendo que essa constante é de 200 newtons por metros. Calcule a energia potencial. Então, vai ficar EPE igual a minha constante elástica sobre 200 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Por 2. Isso tudo, né? Vai dar